Em Warhammer 40.000 as armas são tão personagens quanto os heróis que as empunham, cada uma sendo mais uma oportunidade de reforçar a natureza exagerada do cenário. Paredes de chamas psíquicas, buracos rasgados na realidade e ferramentas capazes de arrancar a própria alma do corpo de um oponente. Esses são apenas a ponta do iceberg das armas de 40k. Hoje vamos abordar apenas algumas das armas pessoais e de campo mais poderosas do 40k, desde granadas e espadas até mísseis montados em veículos e canhões, todas elas aterrorizantes à sua maneira. Um agente secreto ou um gênio rico fica encurralado sem armas e precisa usar seu último truque para sobreviver. Uma pistola minúscula, um punhal estileto escondido, ou, no 42º milênio, uma arma digital. Normalmente entregues a agentes da Inquisição ou à alta nobreza, as armas digitais geralmente ficam escondidas dentro de anéis ornamentados, pulseiras ou outros enfeites usados nas mãos. Usando tecnologia sofisticada de miniaturização do Zap, como os Joécaro Joqueiro Armeiros, cada arma digital é algum tipo de lançador de laser, metal ou plasma, e às vezes os três ao mesmo tempo, utilizando uma quantidade incrível de energia a queima-roupa. Inevitavelmente, isso significa que até mesmo um Space Marine pode ter um novo buraco aberto direto através do corpo se não perceber o perigo rápido o suficiente. E considerando o quão bem disfarçadas essas coisas são, é improvável que até mesmo um Astartes de olhos atentos consiga perceber antes de ter seu peito reduzido à escória. Felizmente, essas armas são raras. O Joqueiro, espécie alienígena que trabalha quase só com a Inquisição, tem seu trabalho rigorosamente monitorado. Ainda assim, é sensato ter cautela ao lidar com imperiais de alta patente. Incorporada em espadas, glaives, foices e até facas forjadas com o metal vivo que compõe os corpos de todos os Necrons, seus deuses Citan aprisionados, a tecnologia de fase é essencialmente a versão Necron das armas de energia. Em vez de usar um campo de energia para permitir que uma espada ou machado corte armaduras, os Necrons usam seu avançado conhecimento de física para fazer suas armas ficarem fora de fase com o universo material, ignorando a armadura e atingindo diretamente os alvos vulneráveis. Ainda mais famosa, a lâmina da aurora do comandante Tal Farsight era vista como espada de fase Necron, até que a GW ampliou o lore e a tornou algo mais estranho. E também há as espadas de fase dos assassinos calados do Império e as lâminas xenofásicas dos Astartes da Death Watch da Inquisição. Além de serem um prodígio da física, capazes de cortar quase tudo facilmente, essas armas são tão comuns que outras raças da galáxia frequentemente as descobrem e usam. Montar armas superdimensionadas em tanques não é novidade para a humanidade, mas o lançador de mísseis Death Strike leva essa ideia a um novo extremo. No centro, um grande sistema de mísseis está sobre o chassi de um tanque quimera, capaz de lançar vários tipos de cargas. Alguns são comuns como mísseis superficiais de plasma, feitos para destruir fortificações e derrubar escudos de vazio. Outros, no entanto, são muito mais criativos e assustadores. O míssil arpão perfura a armadura de um titã e usa seus sistemas contra ele, travando membros, desligando armas ou sequestrando reatores. Os mísseis Soulfire liberam uma tempestade de plasma concentrada, quente o suficiente para transformar pequenos titãs em uma poça fervente. O míssil de estase congela o tempo, imobilizando regimentos durante uma investida. E então há o míssil Vórtice, uma arma que rasga uma fenda no warp, arrastando tudo que estiver perto da detonação para o reino do caos, aos gritos. O que não deve ser confundido com os mísseis de warp que se teleportam diretamente para dentro do alvo antes de detonar. Após o lançamento, o míssil usa seu espírito lógico para escolher a rota, sobe a alta atmosfera para observar o campo de batalha e depois mergulha em sua vítima. Mesmo quando erra, o Death Strike se ajusta, pairando metros acima do solo enquanto se aproxima do alvo, até que seu combustível acabe ou a missão seja concluída. Para mostrar o quão exagerados são esses mísseis, o Administratum e o Adeptus Mechanicus levam meses para preparar um único míssil para ser lançado. Essas armas exigem muito poder, trabalho e oração. Apenas o comando do Segmentum, autoridade máxima da Guarda Imperial, pode autorizar o uso de um sistema Death Strike. E mesmo assim, os códigos de lançamento ficam exclusivamente com os Lordes Comissários mais confiáveis. A espada de Abaddon, o Despojador, na verdade não é uma espada, é mais um conceito. Conhecida como Draknion, a arma é um demônio senciente que muda de forma, assumindo a aparência de acordo com quem a empunha no momento. Nas mãos de Abaddon, essa forma é uma brutal espada de duas mãos. Draknion é um demônio tão antigo que dizem ter sido criado a partir de um dos conceitos mais antigos do universo, o ato de assassinato.
Ela pode cortar armaduras, carne, ossos e até as almas de suas vítimas com facilidade. Ela absorve essas almas, saciando sua fome interminável e exibindo os rostos atormentados e gritando das vítimas em sua lâmina mutante. Draknion já era uma ameaça antes de conhecer Abaddon, mas só entra em contato com o Império na heresia de Horus. Quando os exércitos de Horus atacaram o Palácio Imperial, Draknion seguiu para a Sala do Trono pela Webway humana já tomada. Ele lutou até o Santuário do Imperador com uma horda de demônios que queriam devorar a alma do Mestre da Humanidade. Em uma luta brutal onde o demônio conseguiu empalar o Imperador, Big E descobriu que não conseguia destruí-lo. Ele quebrou a ligação do demônio com o reino material ao jogá-lo no peito de um Custodes próximo, como um jogo de batata quente demoníaca. Esse Custodes então recebeu a ordem de correr o mais longe que pudesse, pelo maior tempo possível, pela Webway danificada, e ele e a lâmina desapareceram logo depois. Por fim, Abaddon foi levado até Draknion durante a Primeira Cruzada Negra em 781 M31 no mundo demoníaco Ihirlan, nas profundezas da Torre do Silêncio, onde os deuses do caos enterram seus segredos. O que ocorreu não foi um duelo, mas uma disputa de vontade e identidade. A arma testava o aspirante a mestre da guerra, para ver se ele podia personificar a destruição que ela representava. Ele venceu, e daquele dia em diante Draknion ficou ligada a Abaddon, a arma escolhida do caos indiviso. Assim como os Necrons, os Eldari existem há tanto tempo que desenvolveram armamentos realmente aterrorizantes. A maioria foca nas habilidades psíquicas, mas as armas de distorção lidam com a única coisa que todos no universo de 40.000 não param de mexer, a disformidade. Canhões de distorção, ou canhões D, são a forma mais comum dos inimigos dos Eldari experimentarem essa tecnologia. Geralmente montado em plataforma flutuante ou veículo, o canhão D abre um rasgo temporário na realidade, sugando objetos e criaturas próximas para a disformidade. O método é muito parecido com o modo que a maioria das naves estelares abre portais para a disformidade e viaja pela galáxia. Assim, o alvo infeliz dessa arma tem grandes chances de ser puxado para a dimensão infernal da disformidade, e também pode acabar sendo lançado aleatoriamente em outro ponto da galáxia. O espaço aberto, a órbita de alguma lua distante ou até mesmo a coroa ardente de uma estrela. O efeito também provoca rasgos e desintegração no alvo, tornando até veículos vulneráveis a uma arma de distorção. O canhão D é só a forma mais simples dessa tecnologia, semelhante às armas de vórtice imperiais, que fazem basicamente o mesmo. O diferencial da tecnologia de distorção dos Eldar está em suas outras aplicações. As construções espectrais são Dreadnoughts, Eldari, máquinas robustas e bípedes pilotadas por guerreiros mortos. Os Eldari usam pedras espirituais para isso, ao contrário do Império, que usa o corpo quase morto de um Space Marine furioso. No fim, é basicamente o mesmo. As construções espectrais são todas condutoras psíquicas, permitindo o uso mais eficiente de armamentos. Para começar, eles têm o canhão espectral, que é basicamente um canhão D, mas mais preciso graças ao foco psíquico da guarda espectral que normalmente é vista usando esse armamento. Mas o foco aqui são as foices D, que agem como outras armas de distorção. Abrem um buraco para o Warp. Nada de novo nisso. Mas o que faz a foice D se destacar aqui é que ela é ajustada para não usar o rasgo na realidade em si como arma. Em vez disso, ela dispara uma onda de energia Warp invisível no alvo, forçando a alma de uma criatura viva a sair do corpo e ir completamente para o Warp, sem causar danos ao corpo físico. Essa arma é tão horrível que só guerreiros mortos da guarda espectral ou o caça espectral Hemlock podem usá-la. Acho que não é crime de guerra se quem faz isso são os mortos. A tecnologia Darkstar dos Votann é uma das armas mais poderosas e misteriosas desta lista. Os membros das Ligas de Votann mineram um metal especial chamado Minério Darkstar, nas Zonas Mortas Galácticas. Pode ser o coração de estrelas mortas, fragmentos de núcleos estelares ou até pedaços da disformidade vagando pelo espaço. Não sabemos, e se os Votann sabem, não contam. O que podemos dizer com certeza é que as armas Darkstar são estranhas. Na prática, funcionam como armas de energia comuns, com campos cintilantes que cortam quase qualquer material. A parte estranha é que até o menor corte tem a chance de simplesmente desligar o alvo. Os cientistas do Mechanicum trabalharam duro nisso, então ouça o que dizemos. Seja lá o que for o minério Darkstar, parece que ele confere às armas Votann algo chamado de campo de amortecimento universal, o que significa que pode desligar funções biológicas e mecânicas ao contato. Veículos e criaturas deixam de funcionar, e no caso ideal, simplesmente deixam de estar vivos, ou de funcionar no caso das máquinas.
Francamente, é ainda mais assustador não saber como ou por que essas armas causam esse efeito, mas a capacidade de desligar alguém com um simples corte é incrivelmente poderosa. Então tome cuidado perto desses anões espaciais. Os orcs são conhecidos por armas brutas e destrutivas, mas poucas são tão estranhas quanto o canhão de ataque de choque. Quando disparado, ele rasga um pequeno buraco na realidade, um portal negro giratório que vai do tubo de alimentação até o cano da arma, alcançando a disformidade. Ninguém, nem mesmo os Mech-Boys, sabe exatamente como isso é feito, mas é possível que uma criatura viva use esse portal para viajar pela disformidade. Claro, isso tem um efeito colateral que é justamente o motivo dos orcs gostarem de usá-las. Veja, o funcionamento é simples e horrível. Os Mech-Boys carregam um canhão com Snotlings. Os menores e mais descartáveis dos peles verdes ativam o disparo e os lançam pelo Warp. Devido a essa manobra no Warp, o Snotling costuma surgir dentro do alvo, seja um tanque, bunker ou até mesmo no peito dele. Enlouquecidos pela viagem pelo verdadeiro inferno espacial, eles arranham, mordem e explodem de dentro para fora. Há também trabalho em equipe. Mech-Boys grandes mantêm a engenhoca funcionando enquanto pequenos reúnem Snotlings e os empurram nos barris como gado. É barulhento, cruel e dramático, tudo o que uma arma orc deveria ser. Já dissemos que os Imperiais têm armas de vórtice parecidas com as de distorção dos Eldari, mas a versão humana é tão extrema que merece destaque. E para mostrar isso, vamos focar na granada de vórtice. Produzidas pelo Adeptos Mecânicos, essas granadas criam um portal entre o espaço real e o Warp ao serem detonadas, como outras armas de vórtice. Mas aqui está a parte insana. O vórtice geralmente não se fecha depois de consumir seu alvo. Ele se move pelo campo de batalha de forma imprevisível, às vezes encolhendo, crescendo, sumindo ou ficando parado por longos períodos. No pior dos casos, eles podem até se dividir em várias aberturas. Assim, as armas de vórtice imperial parecem uma tentativa desesperada frente à versão controlada dos Eldari. No centro de cada nave Eldari, chamada Mundo Astronave, há um avatar de ferro, fragmento do deus do assassinato, Kaine. Cada fragmento vai à guerra com uma arma psíquica tão poderosa que só os guerreiros mais fortes podem enfrentá-la. Esta é a Perdição Uivante, uma arma colossal que muda de forma conforme a vontade do avatar que a usa. Frequentemente é uma grande espada flamejante, mas pode ser um machado, lança ou qualquer coisa que o deus assassino desejar. Assim como o corpo do Avatar, a arma é essencialmente feita de algum tipo de liga de ferro. De alguma forma, ela consegue suportar o calor da fúria psíquica que irradia constantemente do Avatar, permitindo à criatura canalizar rajadas de fúria incandescente contra os inimigos e cortar quase tudo. E isso inclui demônios, já que essa definitivamente não é uma arma comum. A natureza psíquica da superfície rúnica, incrivelmente quente da Perdição Uivante, permite que ela atravesse os nunca-nascidos com a mesma facilidade com que cortaria um tanque ou um soldado da guarda, tudo isso enquanto emite o grito que lhe deu seu nome. Só outro artefato de poder semelhante, como uma arma demoníaca amaldiçoada ou as manoplas de ultramar, pode detê-la, já tendo funcionado antes. Mas então, é claro, a Perdição Uivante não é perigosa apenas pelo que é, ela é perigosa por causa do deus que a impunha. Essa lâmina colossal é algo muito além da ciência, inclui poderes únicos baseados na disformidade. Ela corta quase tudo, canaliza os poderes psíquicos do usuário, foi criada com tecnologia assustadora na disformidade, mas seu diferencial é matar demônios. Normalmente, quando um demônio é morto, ele apenas retorna à disformidade por um tempo, sem morrer de fato. Quando dissemos que uma arma mata demônios, quisemos dizer que ela corta sua pele corrompida e os fere o suficiente para mandá-los de volta. Não é isso que queremos dizer ao afirmar que a espada do Imperador mata demônios. Após ser mortalmente ferido por Horus, a espada do Imperador ficou embainhada sobre seus joelhos até a 13ª Cruzada Negra. Seria durante essa guerra decisiva que Robot Guilliman foi ressuscitado. Guilliman, como primarca, tinha um arsenal notável, incluindo armas da Era das Trevas, da tecnologia e de origem alienígena. Mesmo sua arma mais poderosa empalidece diante da espada do Imperador. Assim, ao falar com seu pai em terra, Guilliman partiu empunhando sua lâmina. Mesmo em suas mãos, a espada mantém um eco do poder do Imperador, e quando Guilliman a usa, sente a presença do pai guiando-o. Existem realmente tantas armas incrivelmente poderosas em 40.000 que talvez possamos fazer várias dessas discussões, e isso sem mudar a escala. A maioria são artefatos, claro, mas quais suas armas superpoderosas favoritas em 40.000? As mais insanas valem pontos extras, mas na verdade não temos pontos para dar. Você pode fazer isso só por diversão. Mas se quiser um incentivo, pode se tornar membro. Os iniciados mantêm as luzes acesas.
Como irmão de batalha, você tem acesso antecipado às discussões. Mestres de capítulo têm o nome exibido aqui, enquanto terminamos o episódio. Você pode nos apoiar com um like e se inscrevendo. Vale a pena ter mais conhecimento.